Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com Cláudio Haddad, que é fundador e presidente do Conselho do INSPER, também é membro do Conselho do Instituto Unibanco e Ensina Brasil, além de ser chairman do Centro de Estudos para a América Latina da Harvard University, e dentre outras inúmeras atividades que ele desempenha com tanta competência. Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito gentil. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu sou a Patrícia Palomo, sou ex-aluna do curso de graduação de Economia, formada pelo ano de 2003. Também sou ex-aluna do MBA em Finanças, sou membro do Conselho Alumni e uma das coordenadoras do Comitê de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade do INSPER. Os comitês foram idealizados pelo Conselho Alumni em 2018 para servirem como uma ponte entre a escola e os ex-alunos, de forma a fomentar essa aproximação através dos temas de interesse em comum. Então, em 2019, foram criados diversos comitês com diferentes temas, como empreendedorismo, liderança e tecnologia, onde os próprios ex-alunos ganharam autonomia para propor atividades que fossem relevantes para o seu público. E quem melhor para saber qual formato e qual conteúdo mais relevante para engajar a comunidade dos ex-alunos do que os próprios ex-alunos. A partir daí, os comitês passaram a desenvolver vários eventos, encontros, workshops, rodas de conversas, momentos de networking, até que, no início de 2020, o mundo parou e se fechou. Os últimos 2 anos foram desafiadores para todo mundo, e para os comitês também não foi diferente. Nós, do Comitê de Desenvolvimento Profissional, já tínhamos uma programação de eventos por ano todo, e que, de repente, não fez mais sentido. A gente não sabia o que fazer e, na verdade, ninguém sabia o que fazer naquele momento. E a gente sentiu na pele a necessidade de mudar e tomar decisões rápidas. Mudamos a forma das entregas, tudo passou para o virtual, mudamos também o conteúdo. A gente precisou ouvir as necessidades da comunidade naquele momento. E eu me lembro que o primeiro evento virtual que a gente entregou foi um workshop de autocuidado, onde a Flávia Júlio, que é uma das nossas coordenadoras, especialista nesse assunto, gentilmente se propôs a liderar esse workshop. E a gente teve feedbacks muito significativos de como aquela intervenção tinha sido relevante naquele momento específico. Não foi fácil, mas durante todo esse período, os comitês puderam contar com o apoio integral da escola, que se esforçou ao máximo para viabilizar todas as ideias que foram propostas. Todos nós tivemos que ser resilientes em diversos aspectos das nossas vidas. E foi por isso que a gente quis trazer o tema da resiliência para esse nosso encontro de hoje. E quem mais indicado para falar de resiliência do que alguém que navegou pelos mais diversos ambientes, desde o setor corporativo, o mercado financeiro, o setor público e até o acadêmico, e sempre com muito sucesso. Cláudio, conta pra gente, para você, qual que é a sua definição para resiliência? Bom, resiliência para mim é você saber lidar bem com as diversas frustrações e obstáculos que acontecem na sua trajetória, certo? E sempre perseguir um objetivo de maneira mais focada possível e, quer dizer, lidando muito bem com essas frustrações, não desanimando, tocando em frente e assim por diante para você superar. Aliás, o Brasil é cheio de episódios em que você tem que ser resiliente, dada as várias flutuações que existem aqui no Brasil, sejam econômicas, políticas, etc. Mas o importante é sempre para frente, e, quer dizer, o Brasil, felizmente, sempre vai para frente, acabando, quer dizer, no final da história. E você pode citar assim, um exemplo da sua carreira quando a resiliência foi importante em especial? Olha, quer dizer, em diversas ocasiões, quer dizer, sempre você tem frustrações, tem obstáculos. Comecei na parte acadêmica, até que a parte acadêmica foi mais ou menos tranquila. Aí, mercado financeiro, você sabe que não faltam obstáculos e, quer dizer, frustrações, coisas que não funcionam, quer dizer, mudanças na economia e, quer dizer, tensão de posições que podem não funcionar e assim por diante. Então, essas coisas você tem que lidar com o máximo de calma possível e olhar, examinar e não perder em mente
o objetivo principal e pensar, olha, tudo bem, isso dá para superar, vamos em frente, né, e vamos tocar. Depois, quando eu vim para a parte acadêmica, você participou logo de uma das primeiras turmas, no então IBMEC, né? E você sabe muito bem que não foi um processo tranquilo a montagem daquele, quer dizer, da escola inicialmente. Quando iniciamos a primeira turma, na realidade, o vestibular, não tínhamos nem prédio. Então tivemos que ir construindo aquele prédio da Mestre Cardinha, à medida do possível. Aí coisas que você testa não funcionam, quer dizer, pessoas que decepcionam e assim por diante, mas fomos tocando e agora, olha só, isso aqui está um espetáculo, né? Ou seja, dá para fazer a coisa bem feita desde que se mantenha esse objetivo, o objetivo seja para uma coisa que realmente adicione valor, não adianta ser um objetivo para uma coisa que não vai representar nada para ninguém, que não vai acrescentar nada às pessoas. E no final, o objetivo final tem que ser pessoas, né? Começar de pessoas e acabar em pessoas. Seja família, seja público, seja quer dizer o que seja. Enfim, quer dizer, então, não sei, assim específico, não sei se eu posso mencionar uma coisa, mas foram diversos ao longo do caminho. E na construção do INSPER, você se lembra de algum momento onde a resiliência foi mais necessária? Foi no começo? Foi nas dores do crescimento? Te vem à mente alguma situação específica? Olha, o que mais foi a situação mais tensa, assim, foi quando eu fiz a separação do meu sócio. Então, aí realmente a coisa não estava funcionando e o processo de separação foi um processo complicado, né? Mas acabou felizmente funcionando muito bem, não houve briga, não teve nada, acabou funcionando bem. Mas, de qualquer maneira, é um processo, é como se fosse um divórcio, né? De uma certa maneira, sempre tenso, né? Mas, quer dizer, eu tinha a perspectiva naquela época dele me comprar, porque, na realidade, o contrato que eu exercia a cláusula era de compra ou venda. Quer dizer, você dava um preço e aí o outro sócio tinha ou que te vender aquele preço ou te comprar aquele preço. Então, tinha um mês para decidir. Então, nesse mês eu fiquei vendo, bom, o que eu vou fazer no plano B, caso ele resolva me comprar. Então, a opção de coisa eu estava fazendo, montando equipe, vendo espaço, vendo não sei o que, uma série de coisas. Aí, infelizmente, ele me informou que ele estava querendo vender. Então, para mim foi ótimo. Foi um dia muito feliz, aliás. E aí a coisa funcionou. E de lá para cá transformamos em sem fins lucrativos, montamos esse campus, e essas coisas todas foram acontecendo, né? Então... Que bom, né, que aconteceram assim. Separações realmente são momentos muito difíceis, né? Mas as mudanças muitas vezes vêm para o bem. E o contrário, não ter tido resiliência em algum determinado momento específico da sua carreira, não necessariamente com o INSPER, mas significou algum fracasso? Ou você faria alguma coisa diferente nesse sentido? Assim, você sempre olha para trás, é muito fácil pelo espelho retrovisor, né? Ver, não, isso aqui poderia ter feito de outra maneira, poderia ter agido assim ou assado, mas o fato é que o importante são as decisões, com as informações e o contexto que você tem na hora em que as decisões são tomadas. Isso quando você erra, como eu já errei várias vezes na minha vida, agora o problema é como eu falei, você tem que, erro, tenta aprender com o erro, supera o erro, vai em frente, esquece, não desiste. Exceto se você realmente se convencer que foi um erro em um objetivo, que o objetivo não era um bom objetivo, né? De repente você está tentando montar um negócio que você vê, olha, todas as minhas premissas, o que eu imaginava, não estão acontecendo, surgiu uma outra empresa com uma tecnologia melhor, ou aconteceu alguma outra coisa, o mercado não quer. Então é melhor desistir, é melhor não insistir em dar também murro em ponta de faca se você se convencer que a coisa não está funcionando. Desiste, parte para outra. Agora, parte para outra, não desista de tentar. Só corrige o rumo, a rota e segue em frente, sempre em frente. Bom, e na sua opinião, resiliência é um dom nato ou é uma habilidade que dá para treinar? E que conselho que a gente daria para um jovem, um ex-aluno que quer desenvolver essa habilidade?
Olha, isso é uma pergunta muito boa e a gente nunca sabe uma coisa. O empreendedor já nasce nato ou o empreendedor se forma? Eu acho que tem as duas coisas. Claro que genética é importante. Tem pessoas que já nascem mais, assim, querendo ir para frente, fazer coisas, outras são mais, têm outro perfil. Não significa que um seja melhor que o outro, mas são perfis diferentes. Isso acontece. Agora, fora isso, eu acho que mesmo pessoas que já têm um perfil mais de fazer coisas, etc., pode se beneficiar enormemente se tiver fazer um programa em que ele vai adquirir outras competências, outras habilidades, outro conhecimento, que vai fazer com que ele melhore aquele espírito que, quer dizer, que já existe. Se não houver espírito nenhum, fica mais difícil treinar. Agora, por outro lado, sempre o treinamento é útil. Aqui no INSPER, por exemplo, já há poucos anos, já montamos um track especial em empreendedorismo, você sabe. E então, pelo que eu entendo, todos os alunos de todos os programas, basicamente, de graduação, podem fazer esse track. Então, tem alunos que às vezes se redescobrem. Eu, por exemplo, quando comecei minha carreira profissional, não tinha ideia que eu queria ser empreendedor. Eu queria ter um emprego, na realidade. Não tinha esse sonho grande de fazer essas coisas, não tinha. Essas coisas foi com o tempo. Você, às vezes, descobre, não, esse negócio me interessa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, etc. Ou seja, mesmo pessoas que já têm uma certa vontade, se beneficiam muito se o ambiente, se houver algum apoio prático ou teórico para que ele possa desenvolver mais aquela aptidão. É muito bom. E aí eu vou puxar um gancho então aqui, sair um pouco da ordem das perguntas. Quando você idealizou o INSPER lá atrás, era uma escola de administração e economia, você imaginava que ela ia se tornar essa potência de hoje, com curso de direito, de engenharias, agora é ciência da computação, aquele sonho meio doido lá atrás, você imaginava que iria chegar a tanto? Olha, chegasse como está, não. As coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Eu nunca, assim, sempre na minha carreira inteira, eu não tinha objetivos. Os objetivos eram, ok, isso aqui eu quero fazer bem, quero fazer o melhor possível. Eu acho, ao fazer isso da maneira melhor possível, acho que eu consigo, sei lá, ir mais longe, sei lá, ganhar mais, ou essas coisas. E aí as coisas foram acontecendo. O importante é você procurar aproveitar as oportunidades que existem. Agora, só vai poder aproveitar as oportunidades que existem se você estiver lá no jogo. Se não estiver no jogo, teve muita sorte. Não, sorte depende. Sorte, a pessoa tem que estar lá para pegar a sorte. Tudo bem, sorte é importante, mas se não estiver participando, não vai ter sorte. Então, o INSPER, eu queria ter uma escola top de economia e administração. Aí, com o tempo, depois de anos, eu vi que, pela experiência, coisas que eu via lá de MIT, Stanford e tal, olha, trazer engenharia para complementar isso vai ser muito bom, porque você cria um ambiente empreendedor, tem uma união potencial entre administração, engenharia, etc. Então, montamos engenharia. Aí, direito nós já tínhamos, né, nos LLM, então por que não uma faculdade de direito? E agora ciência da computação. E outras coisas foram acontecendo. Então, agora está crescendo. Eu vejo daqui a alguns anos o INSPER virando uma universidade, né? E espero que a minha preocupação principal é assim, perenizar isso aqui. Quer dizer, eu não vou estar lá para ver, mas mas quero que isso agora se perenize e é um grande desafio e que daqui a, sei lá, 200 anos seja visto aqui como a Harvard do Brasil ou alguma outra escola de ponta, não necessariamente Harvard, mas uma escola de ponta particular que seja top, excelência total, no Brasil, na América Latina e no mundo. Tenho certeza que vai ser. E dizem que sorte é o encontro do talento com o trabalho, né? É isso. Não, no meu caso, olha, minha vida, todo o meu sucesso que eu tive foi 90% transpiração e só 10% inspiração. Então, realmente tem que trabalhar bastante. E é importante essa visão, né, da transpiração, da inspiração, da postura do profissional. Como é que se enxerga o mundo profissional nos próximos 5 a 10 anos? Ele vai ser mais competitivo, vai ser mais ou menos humano, mais robotizado? E a resiliência é uma soft skill, uma human skill importante para lidar com esse cenário que você está enxergando?
Sempre foi na história da humanidade, né? Isso não é de hoje. Eu também não acho que hoje as coisas sejam intrinsecamente muito diferentes do que eram há 100, 200 anos atrás. O que aconteceu hoje? Claro que, em primeiro lugar, o mundo se globalizou. Então você tem muito mais comunicação, muito mais gente apta para entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, a educação melhorou muito. Então antes era uma coisa assim de elite, super elite. Hoje em dia já está sendo massificado. Isso número um. E você tem mudanças tecnológicas importantes, que tornaram não só a comunicação, como uma série de possibilidades de novos negócios, etc, etc. Quer dizer, diferenciado. Agora, os sentimentos humanos, as reações humanas já são as mesmas, desde os gregos, com as suas tragédias e comédias, e isso realmente não muda. O objetivo, tem gente que tem mais ambição, outros têm menos ambição, outros querem trabalhar mais num outro tipo de lugar, outros menos. Então isso sempre vai acontecer. Agora, nesses casos todos, para ir para frente, de fato você tem que ter realmente vontade de fazer, o que implica resiliência. Não pode existir só porque uma coisinha ou outra aparece tal na frente, ou mesmo, quer dizer, coisinha, pode ser coisona, mas de qualquer maneira tem que procurar ver, examinar e procurar superar na medida do possível, e fracasso acontece. Entende que fracassar não é que você seja uma pessoa incompetente ou que seja o fim do mundo, não é. Quase todos os grandes empreendedores fracassaram ao mesmo tempo. Então, é perfeitamente normal. Quem não fracassou é porque não tentou, né? É, exatamente. E diz uma coisa, você acredita que o INSPER tem preparado os alunos para esse futuro? Sim, isso aí faz parte dos nossos objetivos de aprendizagem, né? Que é, eu acho, uma das características do nossa experiência educacional. Não é só conteúdo. Claro que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Quando você se formou, ainda tinha, eu diria, pouco disso, mesmo porque não tinha espaço para os alunos ficarem lá tempo integral, essas coisas todas, né? Mas agora, já de uns anos para cá, que tem o campus, os alunos ficam, tem essas entidades todas que você mesmo mencionou. Na época tinha uma, duas, três, tá certo? Agora tem, sei lá, 20, 30 entidades, então os alunos participam. Essa participação é muito importante, porque gera, sempre tem frustrações nessas participações, né? Então as pessoas vão sendo treinadas, e os objetivos de aprendizagem do INSPER são mais do que conteúdo, como eu falei, são habilidades de trabalhar em grupo, comunicação, pensamento sistêmico, pensamento crítico, tipo de coisas que a gente procura desenvolver. Tudo isso é muito importante para o indivíduo poder superar esses obstáculos que inevitavelmente ocorrerão ao longo da sua trajetória. Muito bom. Cláudio, inspirar, pertencer e transformar. Esse é o seu legado? É o que eu realmente eu fico feliz em deixar para a posteridade isso aqui, vocês, né? Legal. Queria muito agradecer a sua disponibilidade para essa conversa e pedir que você deixe uma mensagem final, não só para a comunidade Alumni, mas também para toda a comunidade do INSPER, que também foi muito resiliente nesse período difícil que todos nós enfrentamos. Olha, quer dizer, o Brasil é cheio de problemas, está numa fase particularmente, eu diria, difícil, mas a minha vivência toda no Brasil é que é um país formidável sob vários aspectos, que gera muitas oportunidades, sempre gera muitas oportunidades, que podem ser excelentemente aproveitadas. Então, nunca desistam, nunca fiquem assim, se lamuriando, achando a coisa não está funcionando. Vai funcionar, a coisa funciona. Passamos por década de 80, que foi um horror, passamos por uma série de coisas, inflação de 1% ao dia, e está aqui, estamos aqui. O Brasil está muito melhor do que estava, apesar de todos os problemas, muito melhor do que estava há 30 anos atrás. E a Covid, essas coisas todas são coisas temporárias, tudo vai embora. Então vão em frente, que é um mar de oportunidades para vocês, e aqui nós certamente, tenho certeza, vocês terão a melhor experiência educacional, a melhor formação para poder enfrentar com sucesso todos esses obstáculos e coisas que vocês encontrarão pelo caminho. Muito bom. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Muita saúde e paz.